O capítulo se iniciava com nosso protagonista refletindo seriamente sobre a passagem rápida do tempo. Ah, peguei você, rapaz. Hoje não, hoje não. E aí, meus camaradas, tudo beleza com vocês? É muito bom que você está aqui novamente. Seguinte, rapaziada, hoje eu tenho uma ideia de um vídeo aqui da hora, eu tenho certeza que vocês vão gostar, até porque é algo que todo mundo, ou melhor, a maioria vai se identificar. A gente vai explorar o que aconteceria se o vírus Crossed caísse no Brasil. Então vamos logo começar essa bagaça que o vídeo tá quente, rapaziada. Para que a nossa análise fique melhor, eu vou falar apenas de 2 estados brasileiros. Vamos começar então pelo mais populoso do Brasil. E se o vírus primeiramente acontecesse em São Paulo? Sendo um dos maiores centros urbanos do mundo e com uma alta densidade populacional, muito provavelmente o vírus começaria a se espalhar de forma silenciosa, possivelmente por conta de um infectado que entrou na cidade sem ser detectado. No começo, a polícia não conseguiria entender a origem e a causa dos ataques, atribuindo os surtos de violência a algum tipo de atentado ou movimento criminoso. A mídia e outros portais de comunicação estariam completamente confusos sobre a situação. E claro, o pânico se instalaria em pouquíssimo tempo. E dentro de 2 dias, bairros inteiros caem no caos, especificamente o centro e a periferia. Independente de quem fosse o presidente, este seria obrigado a intervir juntamente ao governo federal, e nesse pouco tempo, milhares e milhares de pessoas em São Paulo seriam infectados. E com isso, a cidade começaria a se fragmentar entre áreas seguras e áreas infectadas. E claro, não iria demorar muito para o exército se mobilizar, especialmente as Forças Armadas e a Brigada Paraquedista. E com isto, aeroportos, rodoviárias e portos seriam completamente fechados. O governo tomaria medidas drásticas para impedir a disseminação do vírus em outros estados do Brasil. Com isso, a área inteira de São Paulo seria fechada, bloqueando estradas, ferrovias e outras entradas para evitar que os infectados escapem. Mesmo com a presença militar, os Crossed superariam rapidamente as capacidades de contenção locais. Literalmente, tudo pararia de funcionar. Não haveriam condições de lidar com tantos infectados e com tantos feridos ao mesmo tempo. Então, serviços públicos parariam de funcionar. Sistema de água potável, energia elétrica e também internet parariam de funcionar em muitas regiões. Favelas e comunidades iriam sofrer mais com esse vírus. A falta de controle e as condições insalubres facilitariam uma disseminação rápida e desordenada, com muitas pessoas sendo rapidamente infectadas, sem chance de evacuação. Do contrário, áreas nobres já seria bem diferente. As pessoas teriam mais tempo para se isolar e se proteger, devido às barreiras físicas e segurança privada. No entanto, condomínios de alto padrão acabariam cercados e sitiados à medida que os Crossed se espalhassem. Esses locais poderiam se tornar fortalezas temporárias, mas logo seriam invadidos, forçando os moradores a fugirem. Com o medo que o vírus se espalhe, as potências mundiais iriam finalmente intervir, com os Estados Unidos e a China enviando suas forças de apoio para o Brasil. O presidente seria fortemente pressionado não apenas pela população, mas também pelas potências mundiais, pois o presidente receberia duras ameaças, do tipo, ou você aceita a nossa ajuda, ou então bombardeamos o seu país com as nossas armas nucleares, e aí o vírus não se espalharia para o mundo. A ONU e a União Europeia também iriam intervir, mais ou menos com as mesmas ameaças, e o presidente seria forçado a aceitar. E com a ajuda aceita, eles iriam impor sanções de bloqueio para o Brasil, para garantir que o vírus não saísse de São Paulo. Após isso, os Estados Unidos e a China iriam mobilizar seus drones armados para sobrevoar São Paulo. Muito provavelmente, os Estados Unidos poderiam enviar milhares e milhares desses drones armados com metralhadoras e bombas. Porque sim, eles têm dinheiro para isso, eles podem fazer isso. E com isso, milhares e milhares de Crossed seriam abatidos, sem a necessidade de colocar a vida dos soldados em risco. As tropas da OTAN e da China forneceriam apoio logístico para criar uma contenção mais eficaz, e isso inclui cercar as áreas mais contaminadas e começar a construir barreiras massivas em torno da cidade.
Apesar das dificuldades, as potências internacionais e o governo brasileiro começam finalmente a ter controle. As zonas centrais e periferias seriam fortemente cercadas pelo exército, e as zonas seguras como o Centro Financeiro e a Avenida Paulista seriam fortemente protegidos. O exército brasileiro, americano e chinês agora trabalham juntos para conter essa ameaça. E depois disso, operações de resgate seriam realizadas para resgatar os sobreviventes em áreas ainda não contaminadas ou com menor presença de infectados. Logo após isso, poderia ocorrer um bombardeio em áreas mais infectadas, onde já não há mais esperança de controle. E após semanas de conflito, o governo brasileiro, com o apoio das potências globais, finalmente conseguiriam isolar São Paulo por completo. E para cessar com tudo de uma vez por todas, São Paulo seria completamente bombardeada, por ser considerada uma zona perdida. A Zona Sul e a Zona Leste seriam completamente destruídas pelos bombardeios. E então, o estado de São Paulo seria completamente comprometido, exatamente como foi com Chernobyl. E após o isolamento de São Paulo, as cidades vizinhas e estados mais distantes como Minas Gerais e Paraná entrariam em alerta máximo. Graças ao isolamento rápido, o vírus não iria se espalhar tão rápido para as outras áreas do país, e então o Brasil finalmente começa a se estabilizar. Assim concluímos que, se o vírus começasse em São Paulo, teríamos sim uma chance de sobrevivência. Claro que teríamos muitas baixas, mas ainda assim conseguiríamos conter o vírus. Porém agora a gente vai ver, e se acontecesse em outro estado? Será que teríamos a mesma sorte? E se o vírus Crossed acontecesse no Rio de Janeiro? E como todos nós sabemos, o Rio de Janeiro tem uma densa população, principalmente na área das favelas. Essas são regiões extremamente vulneráveis, então seria muito fácil para os Crossed conseguirem infectar muitas e muitas pessoas. A princípio, os traficantes seriam a maior resistência contra os Crossed. Alguns seriam individualistas em se proteger, afinal, eles têm armas, porém outros poderiam ajudar a população. No entanto, isso seria temporário, pois aos poucos eles começariam a dominar áreas. Afinal, a lei começaria a parar de funcionar aos poucos. No entanto, o domínio dos traficantes também seria temporário. Afinal, não teria nenhum traficante que poderia bater de frente com os Crossed. Regiões como Copacabana e Ipanema rapidamente seriam cercadas pelo exército. E nas favelas, não demoraria muito também para o BOPE começar a agir. No entanto, eles teriam grandes dificuldades em conter o vírus e os infectados, pois além dos infectados, eles também teriam que lidar com a violência e com os saques. As principais vias como a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, rapidamente, essas regiões se tornariam campos de batalha entre os Crossed contra a polícia e o exército. A área com mais infectados seria a Baixada Fluminense. E bem pessoal, iria acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu com São Paulo. As potências mundiais iriam ajudar o Brasil, oferecendo apoio militar e apoio logístico, e assim também iriam conter o vírus. A diferença é que no Rio de Janeiro, por conta das favelas, a contenção seria muito mais difícil, e com isso, o Rio de Janeiro seria parcialmente controlado. Então, pela dificuldade de contenção, haveriam grandes chances do Rio de Janeiro ser bombardeado com armas nucleares. Obviamente, as zonas mais próximas seriam evacuadas para que isso fosse possível. Essa seria a medida mais drástica, porém a mais funcional, digamos assim. E com isso, o Rio de Janeiro teria um fim pior do que São Paulo. Porém, o vírus seria contido. Mas é isso, meus manos e manas, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo e o seu estado não apareceu aqui no vídeo, não se preocupe que eu posso fazer parte 2, parte 3 e assim por diante. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, aperta para hypar o vídeo aí. Até a próxima, falou!